Olá, amigo internauta. Então, novamente eu aqui, Fred e João, com vocês no programa Tocando o Oculto. E hoje eu trouxe uma pessoa também que fazia um tempo que não vinha para o programa. Uma pessoa que sabe de tudo, que sabe das coisas, muito bem informada. Vai fazer uma analogia hoje com a gente aqui, porque eu pedi para a gente poder fazer essa analogia para vocês, sobre o microcosmos e o macrocosmos, como tudo se encontra numa perfeita simbiose aí. E isso tem a ver com nossas células, o que relação a gente tem a ver com saúde, Sim. com células que matam, células que são saudáveis, células que morrem, enfim. E com relação ao próprio cosmos e ao próprio planeta, né? Então, Sueli, eu queria que você se apresentasse aos amigos que ainda não te conhecem, um pouco sobre você, e depois a gente começa a entrar propriamente no tema, como eu falei, né? Ok. É com você aí. Meu nome é Sueli Souza, eu sou enfermeira, sou acupunturista, sou responsável técnica por um CAPS infantil na cidade de Mauá. Eu trabalho com crianças e adolescentes em sofrimento emocional grave. Tenho diversos cursos na área de terapia alternativa e hoje a gente vai falar dessa relação que nós temos, baseado inclusive numa das leis herméticas que se chama correspondência. E nós vamos falar um bocado sobre como estamos em conexão com o universo e qual é essa relação do micro e com o macrocosmos. Exatamente, é muito legal. Essa relação, a gente tinha conversado um pouco sobre isso, mas é interessantíssimo como que as células funcionam dentro da gente, né? Como é que a gente pode fazer essa correspondência. E provando que não, que na verdade é Hermes que fez isso há quanto tempo? 3.500 a.C.? Acho que tem por mais, aí, né? Por aí, Então, não estava errado. Inclusive, a gente vai completar um pouco mais com essa linha de raciocínio aqui, que inclusive você pode acompanhar também em alguns vídeos do próprio YouTube, né, Sueli? Com certeza. Que fazem essa correspondência também. Com certeza. Bom, Sueli, então é com você. O que a gente pode começar a explorar a respeito logo do... Começando pelo micro? Sim, acho que a gente deve primeiro ter uma ideia do que é o princípio da correspondência, né? Exatamente. O princípio da correspondência é um princípio quântico que atende a necessidade de colocar as realidades em paralelo. Existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos nos diversos planos de existência, assim como o princípio hermético diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Exatamente. Se você procurar um pouquinho mais, você vai encontrar esse princípio hermético, inclusive na Bíblia. Existe uma frase que diz, assim na terra como no céu. Ah, é mesmo, verdade. E às vezes a gente não para perceber como nós estamos completamente conectados com o universo à nossa volta. Então, se você parar para pensar um pouco, né? Todas as coisas têm uma relação de proporção no universo. Algum tempo atrás a gente conversou um pouco sobre fisiologia dos alimentos, não sei se você lembra. Exatamente, o programa está no próprio canal. Para quem não conhece ainda, procura um pouquinho, a gente falou sobre fisiologia dos alimentos. Lá eu mostrei para vocês que nós reconhecíamos o alimento através das formas. A gente começou a reconhecer o mundo através das formas. Então a gente tem uma forma que a gente, de algum jeito, se identifica mais. Então, através desse reconhecimento, você começa a entender que esse alimento era próprio ou não para consumo. Exatamente. E a gente foi muito na linha do erro-acerto. E foi assim que nós fomos nos conectando com o universo, fomos entendendo o universo e nos fazendo entender por ele, né? Nicolau de Cusa traz essa concepção do homem como microcosmos, tá? Aquilo que o universo tem de modo universal, o homem tem de modo particular, próprio e distinto. E se eu falar um pouco sobre isso de uma maneira assim mais simples, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre as células. Nós temos um desenvolvimento embrionário, né? Que é quando papai e mamãe nos fez, né? Aquela conexão da célula masculina com a célula feminina. No desenvolvimento embrionário, o tubo neural é uma das primeiras diferenciações celulares que se tem. O tubo neural, na verdade, tem a mesma origem do tubo digestivo. Embriologicamente falando, cérebro e intestino são da mesma origem embriológica. Olha que legal! Então, quando você fala que o intestino é um segundo cérebro, está certo. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Pois é, então não é por isso. Essa é uma correspondência já dentro do próprio corpo. Né? Então, na verdade,
o que você entende é que as células que elas são similares, elas têm uma correspondência também dentro do próprio corpo. Quando você fala de célula, você fala daquela unidade que vai formando os tecidos, e dos tecidos os órgãos, e os órgãos os sistemas, e você está aí em pé agora. Com tudo completo. Com tudo completo, dentro da sua própria característica. Essa célula, por si só, ela é um universo. A célula sozinha, ela se reproduz. A célula come, a célula excreta, a célula faz respiração. Tudo isso uma única célula é capaz de fazer. Então, voltando lá na origem do ser humano, né, na origem embrionária, então vimos de 2 células, né, com uma quantidade específica de cromossomo cada uma, que é o óvulo e o espermatozoide. Eles se conectam, na hora dessa conexão há essa junção de cromossomas e forma-se uma célula só, o ovo, e a partir dali começa a diferenciação celular. Então ela vai ter divisões e vão cada vez se dividindo mais. Essa é a célula, essa célula original, ela é capaz de se diferenciar em qualquer outra célula. Então quer dizer que se tiver milhões de células, todas são diferentes. Nesse momento, elas no início elas são a mesma célula, e conforme o tempo vai passando e as divisões vão acontecendo, elas vão se diferenciando. Tá. Aí vai se formando o ser a partir dessas células. Tá? A célula, ela por si só, ela vai conter, né, elétrons, prótons e nêutrons. Então, se você pensa na célula, ela já é um universo por si só, porque ela já tem uma órbita ao redor dela. Então, ela já é um universo. Na hora que você pensa em prótons, elétrons e nêutrons, só esse sistema aí já é um outro universo. Então, na verdade, temos diversos universos dentro de um. Se a gente quiser se interiorizar ainda mais, ainda consegue, né, Sueli? Consegue. A célula, a gente tem, ainda dentro da célula tem a mesma quantidade de. Mesma ideia, mesma filosofia de vida, né? Tem. Outras células que fazem milhões de composições lá dentro, que também excretam, isso não acaba mais, né? Não acaba mais, na verdade. E a gente não sabe exatamente onde vai parar. Porque o nosso conhecimento ele tem um limite. Então, é como no macro também. Até que ponto você conhece a Via Láctea? Até onde você conseguiu visualizar esse ou aquele planeta, o funcionamento, como eles estão em órbita, as influências entre planetas, estrelas, satélites. Eu acho que até onde a gente consegue enxergar, a princípio, né? A princípio, sim. E o mundo é mental. É verdade. Então, é verdade. voltamos a um outro princípio hermético. Exatamente. Né? Em que a partir de ser mental é que você concebe o universo. Então, primeiro ele existe em uma mente. Primeiro ele é concebido mentalmente. Tudo que você faz, na verdade, é concebido mentalmente primeiro. É verdade. Primeiro tem a sua ideia, Plano e a partir da ideia, você vai colocando essa ideia, materializando essa ideia. Então o mundo, na verdade, é mental. Alguém para fazer esse notebook precisou pensar primeiro, não nasceu pronto, né? Não nasceu pronto. Então tudo é plasmado no astral primeiro, uma das ideias, né? Sim. Depois se tornando físico. Isso, exatamente. E, inclusive os sentimentos são assim também. Os sentimentos são com certeza sim. Então. Na verdade, aí a gente vai até entrar daqui a pouco em outras coisas, né? Mas a criação de um objeto, na verdade, ela é a cristalização de uma imagem que sai da mente. Então, na hora que esse objeto ele cristalizou, ele, na verdade, ele foi uma imagem que saiu de uma mente. Alguém idealizou isso. A gente tinha uma ideia de como poderia ser, e essa ideia passa a se materializar, né? E daí vai, né? As questões de similaridade, a forma de que a gente se propaga, a ideia mental, a propagação mental vai levar para um outro assunto que é muito interessante, que eu vou divulgar até um vídeo chamado Quem Somos Nós? Ah, sim, do filme? Do filme. Um filme, documentário. Ainda do quem estiver interessado pegar isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Anos 2000, isso aí. Por aí, mais isso ou menos, aí. né? O filme se chama, o documentário se chama Quem Somos Nós, e ele fala de todas as possibilidades
que o homem tem a partir do seu mental. Então, a partir do seu próprio universo, certo? Ele cria os universos que ele quiser. Então, como é que funciona isso? Se imagine e isso é uma cena do filme que eu achei muito interessante, uma das cenas que me pegaram. Uma cena em que tem uma quadra de basquetebol, tem um menino com uma bola de basquete e uma moça. Né? E ela se nega a jogar bola. Ela está um pouco zangada, ela é uma pessoa que está sempre muito preocupada com outras coisas, ainda não pensou na própria existência. E esse menino bate a bola no chão e ele até explica para ela que, na verdade, essa bola não toca o chão, porque o que toca é a camada de elétrons que tem na bola com a camada de elétrons que tem no chão. O que se toca não é a minha mão na outra, é a camada de elétrons que a gente tem. Não chega a ser o suficiente para tocar isso? Não, você não toca em nada, na verdade. É? Nem é tocado por nada. Mas por mais que eu faça a força? Não, porque o que toca é a camada de elétrons que cobre a matéria. No caso. Entendi. Isso é muito interessante. Então, você tem uma camada de elétrons ao redor da sua mão, e você vai bater com força na parede, você vai ter dor, mas o que tocou não foi a sua mão, foi a camada de elétrons que está nela, com a camada de elétrons que está na parede. Quer dizer que na verdade ninguém toca nada em lugar nenhum. Ninguém toca nada em lugar nenhum. E aí, mas olha que interessante, se eu não toco nada em lugar nenhum, por que eu imagino que você me bateu? Porque essa é uma das possibilidades entre tantas possibilidades. Sim, por quê? E daí, vamos lá, nessa mesma quadra de basquete, o garoto está batendo a bola e ela está de costas só ouvindo ou sentindo que na verdade, os sentidos eles se completam, né? Então a vibração do chão também passa por você, mesmo que você pense que não. Então ela estava sentindo então essa vibração, ela de costas, ela não sabia exatamente onde a bola estaria naquela quadra. Então atrás dela se projetou uma imagem de várias bolas batendo ao mesmo tempo em vários locais dessa quadra. Só que quando ela vira para o garoto para olhar onde está a bola, ela só tem uma imagem. A imagem daquela bola saindo da mão do garoto. Ou seja, de todas as possibilidades, por que ela escolheu apenas uma? Porque essa fazia parte da realidade dela. Essa bola só poderia estar batendo se o menino estivesse batendo. Exatamente. Então essa era a realidade dela. Se ela entendesse essa realidade de outra forma, ela poderia imaginar essa bola batendo sozinha numa outra ponta da quadra. Inclusive até o caminho a percorrer também depois que ele bate a bola e para onde ele quer ir. Porque existem N opções, né? A quadra. N opções a quadra. É múltiplos caminhos ao mesmo tempo. Múltiplos caminhos. Tanto que ele se divide em 3. Ele se divide em 3 porque ali mostra 3 possíveis caminhos para fazer exatamente a mesma coisa que é fazer a cesta. Então daí vai uma pergunta que sempre me vem à mente quando algo faz comichão, né? Porque a gente tem os comichões mentais, né? Sim, e é muito bom. Inclusive. E é interessante ter os comichões mentais. Por que eu escolho esta possibilidade em detrimento de tantas outras? Exatamente. Se eu tenho tantas outras possibilidades, por que eu vou escolher apenas a do sofrimento? Apenas a da dor? Exatamente. Porque eu tenho possibilidades. Então, quando as pessoas dizem assim, pensamento positivo. Pensamento positivo não é simples assim. O pensamento positivo é uma possibilidade dentro de tantos pensamentos que você pode ter. Exatamente. Então, você cria o mundo, cria um universo através desta imagem mental que você tem. Inclusive, desculpa te interromper, Sueli, mas a gente está até conversando um pouco antes de começar o programa sobre a autossabotagem do ser humano, né? Sobre a resistência, não é? Porque a gente também tem muito isso, a gente não sabe se é a influência do outro ou se é uma criação. A gente não tem a percepção clara de que é uma criação nossa a autossabotagem. Sim. Porque a resistência é tão grande que a gente fala, isso aqui não é nosso, não pode ser nosso. Não pode ser meu. Mas na verdade né? A gente tem muita autossabotagem em quase tudo que nós fazemos, né? Praticamente tudo que você faz é seu. Tudo que está ao seu redor é seu. Então, por exemplo, se você acredita numa determinada coisa, o seu entorno vai te convencer que você está certo. Então, tudo que você produzir, você produz para dar certeza que você está certo naquela escolha. É assim que funciona. Então, por exemplo,
vou falar de uma situação de doença. Tá. Né? Numa situação de doença, o corpo físico ele adoece após o adoecimento de outras camadas anteriores ao corpo físico. Então a gente tem, né, o corpo mental, e aí você vai tendo as auras, né? Então corpo você emocional, vai ferindo, exatamente, o vital. corpo vital, emocional, mental. Eu não vou saber te dar a sequência certinha, mas isso não é difícil da gente encontrar. Exatamente. Né? Até tem teoria sobre isso na própria teosofia, né? Fala búdico, timânico, enfim, são 7 ao todo. E outros planos você encontra são 4, né? Sim. Que é o mental, o astral, o vital e o físico, né? Pronto. Então a gente Tá simplificando por aí, né? É também. por aí. Existe também a teoria de que o número 4 é um número que conecta, né, o corpo, o físico com o mental, a partir do 4, né? Então estaria mais ou menos na região do cardíaco, né? Então, do cardíaco para cima é um corpo etéreo, mais ou menos, e você só acessa através do cardíaco. Do cardíaco para baixo é o corpo físico, é o material. Então, quando você adoece materialmente, você já adoeceu os outros corpos antes. Olha aí que coisa, né? Então, se você... existe um livro que fala dos chakras, na época foi... também é bem antigo esse livro. Foram feitas imagens dos seus corpos, né? Dos 7 corpos que vão constituindo o seu corpo. E os buracos nessa aura eram respectivos às doenças que essas pessoas apresentavam. Olha que interessante. Era bem interessante. Então, quando chega a adoecer o corpo, você primeiro já passou por buracos nesses corpos aí. Né? Então, se eu acredito, então eu vou dar uma situação de dor, né? Uma dor articular. Vou falar em dor articular, que a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes de começar a gravação, que a gente estava falando sobre doença autoimune. Né? Então, quando essa pessoa tem uma dor numa articulação, ela já está preparada para sentir aquilo. Então, ela, por exemplo, acredita, ela percebe que o corpo diz assim para ela: olha, o tempo esfriou. Quando o tempo esfria, a minha Joanete, e aí já pegou já pesado, acabou, né? Acabou. Vai esfriar, daqui a 3 dias o pé já está doendo. Porque ela acredita nisso, essa pessoa acredita nisso, e o entorno dela demonstra para ela que ela está certa. Engraçado, mesmo que sendo tudo errado, mas isso pode não ser Pode verdadeiro. Não ser esse verdadeiro o motivo, mas o universo dela diz para ela que é. Então, mas como é que ela vai se basear então? É louco aí isso, hein? É louco isso. Mas assim, isso é uma armadilha mental também, né? E aí a gente não pode dizer que isso é bom nem que isso é ruim, isso apenas é. Eu gosto sempre de lembrar isso. Isso é legal falar. Isso apenas é. E como é que você vive com isso? O que você faz com essa informação? Exatamente. Você precisa estabelecer o autoconhecimento. Para que o autoconhecimento? Para começar a entender se isso é uma projeção mental de uma realidade ou se é uma outra forma de existir nesse mundo. Então vamos voltar para a dor articular. Eu posso estabelecer uma dor no meu corpo porque eu preciso chamar a atenção de alguém. Por exemplo, exatamente. Existem pessoas que a gente trata, por exemplo, são borderline, que a gente chama de borderline. Geralmente adolescentes, né? Não que sejam só os adolescentes. Né? Tem gente que é adulto que é adolescente ainda. Pois é. Pela necessidade de chamar a atenção dos pais ou de alguma outra pessoa, ela começa a desenvolver uma questão física tão complicada, ela começa no mental, e isso vai para o físico de uma forma tão complicada, que às vezes ela faz anos de terapia e não consegue entender o motivo. Ela não consegue dar conta desse motivo. E aí, o que você faz? Você vai orientando essa pessoa a pensar de outra forma. Porque se não for a pensar de outra forma, ela continua criando mentalmente esse universo que a adoece. Então, voltando lá para a dor articular e os motivos, por exemplo, de uma dor articular existir, a gente estava falando, por exemplo, da autossabotagem, e a doença autoimune é uma autossabotagem, por exemplo. Pessoal, é bom entender porque isso tudo faz parte do nosso papo, do microcosmo em conjunto com o macrocosmos, a correlação disso tudo. Né? Com certeza.
Então, vamos voltar para a questão de que a célula é um universo. A partir dela, tudo vai começar aqui no nosso corpo, né? Então, existem formas de adoecimento, por exemplo, em que você produz tanta defesa quanto algo que te agride, que a sua defesa mesma te destrói. É tanta defesa dentro de si próprio que acaba sendo destrutivo. Que é destrutiva. Louco Tanta isso, defesa, né? Que a defesa mesma te ataca. Né? Então, na produção de proteína, então eu vou falar um pouquinho de cartilagem. Né? A cartilagem é uma camada muito macia que envolve, né, as pontas dos ossos. A gente vai sentir muita falta dela nos ossos como quadril, joelho, tornozelo, são articulações muito importantes que seguram muito peso do corpo, né? E fazem parte de muitos movimentos no corpo. Então, quando esse tecido que deveria ser como uma porcelana, né? Ele é muito macio, é branquinho inclusive, a cartilagem hialina, né? Ela absorve impacto. Quando ela começa a diminuir, seja por um motivo ou por outro, o osso que é poroso, que parece a pedra-pome, você conhece pedra-pome? Sim, conhece? Sim, é porosa. Porosa, né? O osso que é poroso, ele começa a encostar um no outro. E o osso inflama. Aí você me pergunta, mas como assim o osso inflama? O osso inflama. Porque o osso tem circulação sanguínea, a cartilagem não tem. Interessante. O osso também tem o osso tem circulação sanguínea mesmo? O osso tem, senão ele não se regenera. Então, quando você faz uma fratura, ela não consolida? É verdade. Por que ela consolida? Porque tem circulação passando por dentro dele. Tá. Né? E por causa disso, também ele inflama com mais facilidade, ele dói muito mais. A cartilagem, por sua vez, não. É o contrário. A cartilagem, ela não tem essa circulação. A alimentação do tecido cartilaginoso é feita pelo líquido sinovial que banha essa articulação. Está ao redor, né? Está ao redor. E aí, uma das coisas que eu sempre bato na tecla, que uma das produções de Qi, uma das produções de energia vem através do alimento, e a alimentação errada durante anos vai trazendo injúrias para o seu corpo, que às vezes você não consegue mais reverter, né? Pois é. Aí, vamos lá, você faz um consumo de glúten, de muito açúcar, muito álcool, entre outras coisas mais, e esse consumo leva a processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios produzem uma corrosão dessa cartilagem um pouco maior do que deveria, em tempo menor. Então você é cada vez mais novo, mais doente. Então você acha que a tendência do futuro aqui pode ser um pouco por aí, ou seja, da atual conjuntura, porque a gente está comendo cada vez mais transgênicos, cada vez mais enlatados, industrializados, com mais agrotóxico, Sim. com água mais contaminada, enfim, Sim. Tudo mais perigoso. A gente tem que tomar um cuidado grande, até porque a gente tem que sempre pensar se é orgânico ou não é, a comida que está comendo. Daqui a pouco eu vou falar que tem que respirar um ar orgânico, porque o ar também já está super poluído e tem que ter alguma coisa de bom no ar, né? Então, vamos lá. A gente volta e meia fala disso aqui. Alimentação consciente. Como fazer uma alimentação consciente num mundo em que você não tem acesso mais a uma alimentação de boa qualidade? Você não tem mais acesso. A produção de Qi começa no nascimento, através dos seus pais. Aquilo que seus pais dão para você, né, vai conectar na célula do papai e da mamãe, é a primeira fonte de energia que você tem. A segunda fonte de energia que você tem é o ar. Então, a partir do momento que o bebê respira, ele puxa o ar, ele produz um outro tipo de Qi, um outro tipo de energia. A segunda é através da alimentação. Então, tudo que ele coloca na boca produz Qi. Então, vem daí. Que legal essa lembrança que você está trazendo aí, pessoal. Sim, porque aí você, não tem nada a ver o que eu como com o que eu sinto. Tudo a ver. Voltando para a questão do macro e do micro, a relação de conexão. Está tudo conectado. Não tem como uma atitude sua não influenciar na minha. Não tem como um alimento não influenciar na minha saúde. Então, o alimento, ele vai ser ingerido e ele vai participar dentro do meu corpo, lembra da célula? Sim. Lá na célula, ele vai entrar para dentro dela, dependendo do sistema que essa célula aceita ou não. Por exemplo, o açúcar. Como é que o açúcar ele é utilizado no seu corpo?
através de um hormônio chamado insulina. Insulina produzida no pâncreas, olha só. Então, a insulina vem, entra no seu sangue, vê aquele monte de açúcar viajando, vai lá, é o carrinho de mão. Bota esse monte de açúcar dentro do carrinho de mão e carrega para algumas células. Uma delas é a célula do fígado. Lá dentro da célula do fígado, esse açúcar ele vai produzir energia através desse açúcar. Aí eu vou falar o termo glicose, tá? Porque não é só açúcar de cana que a gente está falando aqui. Estou falando de glicose, que é produzida através de vários alimentos, principalmente os carboidratos. São os que mais tem também. São os que mais tem. A gente nem percebe quanto come de tudo isso. Não percebe. Daí, quando o fígado usa essa glicose, ele vai usar para dar energia, e quando você já tem energia suficiente, ele manda armazenar. Manda armazenar em forma de glicogênio, manda armazenar e tal. Quanto mais açúcar, quanto mais glicose você adquire, mais armazenamento você vai ter, porque você não usa toda essa quantidade. Como ele armazena? Em forma de gordura. Aí está aquela relação obesidade, diabetes, etc. Né? Tá. Então essa é uma coisa que a célula faz. A célula vai pegar aquilo que você come e vai transformar na energia que você precisa. Agora, todo mundo precisa da mesma coisa ao mesmo tempo? Não. Exatamente aí. Então vai depender daquilo que a sua célula entende que você precisa. Se eu usar colágeno via oral, vai funcionar para cabelo, para unha? Lembra? As mulheres gostam muito de saber sobre o colágeno, por exemplo. Né? Colágeno, você produz colágeno. Você produz dentro da sua célula lá, os ribossomos, eles produzem proteína, eles vão Mas durante o tempo tricotando. também. Não, você produz. O tempo todo? Você produz. Até envelhecimento? Você produz. O detalhe do envelhecimento é que chega uma época da sua vida em que você produz menos do que gasta. Tá. Então é um déficit. Você começa a entrar em declínio natural, porque tudo no mundo tem um tempo de vida. Sim. E você não deixa de viver depois que morre, é outra coisa. Né? Você, na verdade, é combustível. Você, na verdade, é combustível para dar continuidade à vida. O tempo todo, Então, vamos lá. Então, quando a sua célula vai produzir proteína, ela escolhe a proteína que o seu corpo precisa. Então, na hora que eu uso o colágeno do tipo 1, que é um colágeno comum, você simplesmente joga fora. Você come, o colágeno já é uma proteína. O que acontece com a proteína quando você come? Você degrada, você corta, você pica, você diminui, transforma em aminoácido. Para quê? Porque senão você não digere. Proteína é uma molécula deste tamanho. Você não digere uma molécula desse tamanho. Você precisa de moléculazinhas desse tamaninho, que são os aminoácidos. Tá? Então pensa... o ribossomo está tricotando proteína o tempo todo, ele está tricotando colágeno, Comer colágeno do tipo 1 não funciona. Do tipo 2, que é um hidrolisado, ele tem quimicamente preparado para que quando você coma, você o absorva, ele pode ser utilizado sim. O detalhe é, quando ele é absorvido, ele vai ser utilizado em que parte do seu corpo? Exatamente. Ninguém sabe. Pode ser utilizado para o cabelo, pode ser utilizado para a unha, pode ser utilizado para a cartilagem, inclusive. O que os médicos dizem que não regenera, sua cartilagem nunca mais vai regenerar. Eu acredito em regeneração. E aquela coisa que eu falei antes, né? No meu universo, eu acredito em regeneração celular. Então, se eu acredito em regeneração celular, eu tenho a possibilidade na minha cabeça, dentro daquela quadra, é de que há sim condição de regenerar a cartilagem. Legal. Bom, pessoal, a gente vai ficar com um pequeno intervalo aí para vocês aí tomarem uma aguinha, mas a gente já está voltando com o Tocando Oculto, com essa história e com muitas outras para você, com a Sueli Souza. Fiquem com a gente aí. Bom, amigos, então, novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo hoje minha querida convidada, a Sueli Souza, falando sobre as diferenças e as analogias que a gente pode fazer entre o macrocosmos e o microcosmos. Na verdade, são muito mais analogias, muito mais semelhanças do que diferenças, né? Porque, na verdade, a gente vai provar daqui a pouquinho, pela nossa conversa, como tudo é interligado, como tudo é relativo, como tudo é muito parecido.
Sim. A gente ainda está falando sobre alguns processos da célula, né? Sim. Mas a gente já vai se encaminhando por aí. A gente estava falando sobre a regeneração de tecidos, né? E como o corpo vai produzindo ou não determinadas proteínas. E a partir dessa produção de proteína é que você vai mantendo o seu corpo saudável ou não. Exatamente. Né? E isso tem a ver com o seu mental? Tem. Porque vai daquela questão que a gente estava conversando antes, de que se você acredita realmente nisso, o seu entorno vai te dar todos os indícios de que você está certo. Então, se você diz, tenho azar no amor, tudo que acontece com relação a isso vai fazer você acreditar que realmente você tem azar no amor. E aí, voltando para dentro do corpo, não é diferente. Não é diferente. Da mesma forma em que tudo aquilo que você acredita, né? Sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa. São crendices, são pensamentos limitantes que a gente tem com relação à vida e que reverberam interiormente também. Então é por isso que a gente está aqui fazendo essa analogia entre macro e micro, lembrando que a gente está dentro do princípio da correspondência, de o que está em cima é o que está embaixo, né? É legal. Como é que a gente pode fazer essa analogia, então, Sueli? Então, eu trouxe um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, em que mostra algumas imagens interessantes. Eu vou falar, por exemplo, de uma delas, que seria o cometa. Vocês vão ver a imagem de um cometa adentrando a atmosfera de um planeta e o espermatozoide adentrando um óvulo. Então, quando você pega essas duas imagens, e essa imagem veio de uma aula de filosofia que eu encontrei numa aula de filosofia, que eu achei muito interessante, onde essa aula de filosofia falava exatamente de como o homem tem uma proporção com o universo. Se você pegar o seu corpo ele é dividido em proporções. Você vai fazer medidas no seu corpo. Sim. Que vão corresponder. Nossa, isso tem tantos palmos, que tem a ver com o pé, que tem a ver com o nariz, que tem a ver... Enfim, o corpo ele é proporcional, assim como o universo também. Então, quando você pega essa imagem de um cometa entrando uma atmosfera, você vai perceber que ele tem uma cauda que fica praticamente para fora. O espermatozoide e o óvulo é a mesma coisa. Eles estão vendo agora, acompanhando com você, essa imagem aí. Isso. E aí você vai ver que o espermatozoide, quando ele entra na célula, no óvulo, ele parece mesmo a imagem de um cometa. A cauda do espermatozoide fica bem como a cauda do cometa. É muito bonita essa imagem, inclusive. Uma outra imagem que eu acho muito interessante é as células do cérebro. Os neurônios, eles têm uma rede. Muito obrigada. O neurônio ele é uma rede de células. Se você pegar a imagem de um neurônio, ele parece inclusive uma estrela, né? E os axônios eles vão se conectando a outros neurônios, e esse caminho neuronal passa a informação que você precisa. Então, a informação que eu quero passar para uma parte do meu corpo vai passar por esse neurônio. Né? Tá. É como estímulos elétricos também. Se você pegar, vocês vão ver essa imagem de estímulos elétricos em rede, como se fosse a imagem do universo. Se você pegar a imagem do universo, você vai ver vários pontos estelares e uma conexão entre eles. Vocês vão ver essa imagem aí. Ela mostra bem essa similaridade com as células nervosas. É verdade. Uma outra imagem que eu acho muito linda, inclusive, geralmente você vai ver nos olhos mais claros, né? Quem tem a íris mais clara, você vai pegar a imagem de um olho, né? E você vai ver como se fosse a nebula, ou nébula, que é uma formação, como se fosse uma névoa no universo. Essa imagem já deve estar aí passando por sim, parece um olho, né? Na verdade, parece um olho. Na verdade, parece um olho. E é exatamente assim. Se você olhar direitinho para esse cristalino, o olho ele é exatamente a imagem da nebula. Não tem nada a retirar, assim.
É interessante mesmo. Essa imagem é bem interessante. E muito bonita também de se Muito observar. bonita, Uma das imagens que eu acho mais chocantes, assim, que eu gosto muito, é da divisão celular. A divisão celular, ela, na mitose, por exemplo, em que os cromossomas eles vão se dividindo, entram numa rede, essa rede capta os cromossomos e leva para as extremidades da célula, e a partir dessas tem essas divisões, elas têm fases, elas têm nomes. Eu não sou bióloga, então não vou lembrar os nomes todos, mas não é difícil você procurar mitose, meiose e mitose, e você, para quem já estudou, para quem está estudando, sabe exatamente quais são as fases da meiose e mitose. Então, quando os cromossomas chegam nas extremidades da célula, começa a célula a se dividir. Então, ela vai tendo essa divisão celular. A imagem da divisão celular no microscópio 3D é muito parecida com a morte de uma estrela. Então, quando tem a morte de uma estrela, você vê a imagem como uma divisão celular, como se os cromossomas estivessem indo para os tópicos, assim, para as pontinhas da célula e começassem a se dividir. E eu vejo a divisão celular como essa explosão mesmo do universo, porque é uma explosão a divisão celular. Imagina o seu corpo se dividindo ao meio e ele sendo exatamente duas pessoas idênticas a você. É louco mesmo. Isso é a divisão celular. Foi daí que nós viemos, né? Então eram duas células que se conectaram e viraram uma, e dessa uma começaram a se dividir. Então imagina quantas explosões foram acontecendo até que se formou um tecido e até que chegamos a ser um corpo... O que somos, né? O que somos hoje. Né? Você chegou a fazer uma analogia também com relação ao buraco negro, Sueli? Não cheguei a fazer uma analogia com o buraco negro. Mas o buraco negro é muito, muito curioso, né? Porque realmente ele é o tipo do evento que ainda é uma incógnita, porque as pessoas ainda assim, têm sempre muitas teorias, o que vem depois disso, o que tem lá dentro, né? Ele suga tudo que é energia, enfim. Mas o resto que você fez de analogia, seguindo o teu raciocínio, tem ainda continuando sobre as células, aquelas que matam, aquelas que destroem, aquelas que são as protetoras, né? E tem muita correspondência com o ser humano na Terra aqui, né? O que está fazendo com o próprio ser humano, o ser humano contra o ser humano, o ser humano a favor do ser humano, enfim. Então, há algum tempo a gente conversou com o nosso amigo Orlando. Grande abraço para você, Orlando. Estamos com saudade de vocês aí. Nós falávamos sobre um outro princípio chamado polaridade. Polaridade. Então, nessa conversa, às vezes a gente sabe as coisas, mas não consegue conectar as coisas nos seus devidos, essas informações nos seus devidos lugares, né? E esse princípio é muito interessante porque ele diz para você o seguinte: se existe amor, tem que existir o ódio, vice-versa. Uma é, na verdade, a face da outra. Né? Então, se existe rico, tem que existir pobre. Se existe dia, tem que existir a noite. É sempre a dualidade, né? A polaridade. Isso. E uma é o verso da outra e é exatamente a mesma coisa que a outra, na verdade. O yin e yang é a mesma coisa. Então, se você vê a imagem do yin e yang, um é o outro, um se transforma no outro, um corresponde ao outro. Um não vive sem o outro. Então, o dia não vive sem a noite. A luz não existiria se não houvesse sombra. Sombra não existiria se não houvesse luz. E daí vai. Esse princípio da polaridade é aquela situação em que nós vivemos um mundo em que tem que existir senão a gente não consegue trabalhar a nossa linha de raciocínio, né? Ela é necessária, né? Exatamente. E aí vamos lá, o ser humano está fazendo isso o tempo todo, né? O que a gente vê hoje em dia? A gente estava fazendo essa analogia com as formas destrutivas de existir. Né? Exatamente. O homem-bomba, né? Os terroristas, os próprios matadores em série, né? Os serial killers, quer dizer, quantas formas destrutivas o homem já
com o tempo para cá, ele não aperfeiçoou no seu contexto social, né? Você falando em um serial killer, por exemplo, me fez pensar numa doença mental, né? Eu trabalho com doença mental. Meu grande foco, na verdade, fora a cultura, é trabalhar questões de adoecimento mental. Depois a gente vai deixar o contato da Sueli para quem quiser ter esse contato diretamente com ela, fazer as suas pesquisas, fazer a tua consulta também. Fiquem à vontade. Quando você fala num ser que escolhe, por exemplo, matar o outro, ele tem aí um livre-arbítrio, né? Ele escolheu, de alguma forma, essa condição e ele encontra, falando do serial killer, né? Ele encontra uma condição em que ele quer repetir, ele encontra um padrão e ele repete o padrão, não é isso? Ele vai matar pessoas com aquela característica, esse é o padrão dele. Então, por exemplo, existe a esquizofrenia, que é um adoecimento ainda é obscuro para muita gente pensar em esquizofrenia, como um ser cinge mentalmente e entra em delírios e começa a ter alucinações. De um tempo para cá, eu comecei a ter muito respeito por um esquizofrênico. Porque o esquizofrênico ele tem uma forma de ver o mundo que eu não tenho. Ele tem uma possibilidade, olha bem isso, ele tem uma possibilidade mental. Ele tem uma possibilidade de acesso a um mundo que eu escolhi não ter. Então, eu sou normal, entre aspas, né, brincando aqui um pouco, eu sou normal, eu não ouço vozes, eu não tenho visões, mas esse mundo que eu escolhi ver de maneira normal, ele me dá acesso a coisas do meu dia a dia. Um esquizofrênico, ele teve uma possibilidade, ele cindiu com esse mundo normal e tem acesso a uma outra possibilidade nesse universo, nesse mundo. Então, mas é aquela questão, ele realmente pode ouvir algo que vem de outras orbes, algo que vem de outros planos, como a gente pensa? Ou é uma coisa mental particularmente dele e pronto? É particular dele. Não vou questionar isso. É particular dele? Sim. Como é particular o seu pensamento. Concorda? Sim, sim. Então, o seu pensamento é particular seu. Se a gente está aqui pensando sobre o macro e microcosmos, você pode estar pensando que o carro tem que levar para fazer uma revisão. É particular seu. Então, uma pessoa com um adoecimento mental, ele vai ter o particular dela. Sim, com certeza. Não tenha dúvida. É real ou não? É real para ela. Não é real para mim. Por quê? Dentro da quadra que eu estou, eu não aceito essa possibilidade. Lembra do que eu te falei sobre a possibilidade? Sim. De todas as possibilidades que tem da bola de basquete bater em vários pedaços da quadra, eu escolho apenas uma, que essa bola só pode estar na mão de uma pessoa e essa pessoa batendo. Então é possível que ele realmente acredite na visão de mundo dele, da forma dele, e seja real para ele, como é. Claro que é. É real para ele. Agora, porque não é pra gente tem que estar em conflito ele socialmente conosco. Exatamente, aí que está o problema. Né? O problema da sociedade é essa. Então, alguns anos atrás, quando inventaram o manicômio, né, o que fizeram com isso? Tira pessoas que você não consegue compreender. Eu não quero ver isso, então acho um lugar para que essas pessoas fiquem. Elas vamos tratar, como eu estudei um pouco isso, então tem imagens assim absurdas do que o homem faz num tratamento de saúde mental. Fazia. Né? Hoje em dia a gente melhorou bastante esse ponto, ainda bem. Mas, por exemplo, se tinham visões, arranca-se os olhos. Para que ele não tenha mais visões. Né? Então, se tem, a gente chama de sinestésico, né? Aquilo que, a alucinação que ele sente na pele. Imagina o que é sentir um verme subindo pela sua perna. Só de imaginar, eu já me arrepiei toda. Eu não tenho essa possibilidade mental. Essa pessoa tem essa possibilidade mental e ela escolhe atender a isso. Então, para ela, isso é real. Eu atendi uma mulher há muitos anos atrás, em que ela acreditava que o cabelo dela era macarrão. Eu nunca vou esquecer, porque foi um dos primeiros casos que eu tive contato. Ela acreditava que esse cabelo era macarrão. E porque era macarrão, tinha uma galinha em cima da cabeça comendo o macarrão.
Nossa. Então ela gritava de dor porque a bicada da galinha na cabeça causava dor. Agora você imagina o que é você ver isso todo dia em cima da sua cabeça? Uma galinha bicando a sua cabeça e você sentir, isso é sinestésico. Nossa, gente. Isso não é real pra você? Claro que é. É, pra você é real. Pra você é real. Como é real pra mim, por exemplo, ter uma dor? Sim, joguei bola e tô com a musculatura toda dolorida, toda enrijecida. É real pra mim? É, não é pra você que não jogou bola. É, exatamente. Então, é um universo mental? É. Voltamos à questão, o universo não é mental? É totalmente mental. Então, o esquizofrênico, ele acessa um mundo que eu não acesso. É bom ou é ruim? Não é nada, apenas é. É, apenas é. Apenas é. Será que eu Porque preciso... tudo é relativo, depende do ponto de vista que você tem Sim. para você conseguir dar essa resposta. Sim. E eu tenho, por exemplo, contato com um naturopata que ele conta pra gente que ele foi esquizofrênico. Ah, é? Ele conta? Então, o dia que eu o conheci, eu olhei pra ele e falei, esse cara é esquizofrênico. E como é que você consegue perceber? É fácil você conseguir... Bom, eu tenho uma vivência, né, de alguns anos já tratando de pessoas com essa situação. Então, você olha, tem uma face específica, como, por exemplo, pessoas que têm asma, tem um tórax específico. Então, você olha para esse tórax e você fala assim, usou musculatura acessória. Então, por ter usado musculatura acessória, desenvolve uma coisa chamada peito de pombo. Ah, sim. Então, tem uma saliência. Uma saliência, uma elevação no tórax que uma pessoa que não tem asma não tem. Então, você aprende a olhar no físico as questões emocionais também. Então, no físico, essa pessoa coloca no físico dela algumas coisas. Um olhar embotado. Ele olha para você, mas ele não está olhando para você, ele está olhando através de você. Você olha para essa pessoa e diz assim, parece que ela não está aqui, ela não está me vendo, ela não está olhando para mim. É por estar além, né? Atravessando você. Está atravessando você. Esse é um olhar de uma pessoa que não está aqui. Mas por que ela não está aqui? Porque ela está acessando um outro mundo, um outro momento, ou algum outro pensamento. É verdade. Então, quando eu olhei para esse naturopata, eu falei assim, essa pessoa é esquizofrênica. Eu pensei cá comigo, não falei nada para ninguém. Né? E conforme ele foi contando a história, ele disse, eu fui curado de esquizofrenia com medicina indígena. Olha que legal! Com ervas. Inclusive a gente vai fazer um programa amanhã com uma pessoa que também já não está bem de saúde, mas é um mago das ervas. Ele estudou tudo sobre saúde, sobre a saúde da Amazônia, inclusive, da floresta. Então, vai ser bem interessante para o nosso amigo Renato conhecer também. Maravilha. E olha, a medicina nativa, a medicina dos índios, da floresta, né? A medicina da floresta, ela ainda não foi explorada no seu total potencial. Estão matando a floresta sem conhecer a medicina que ela oferece. E estão perdendo muita coisa com isso. E uma das coisas que eu já aprendi nesses anos, eu venho alguns anos já lendo muito, estudando muito, tratando também, é que as associações às vezes funcionam para um determinado organismo, não funcionam para o outro. Então às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, mas teve um caso de uma pessoa com depressão e veio após uma consulta com um psiquiatra. Eu nunca digo para parar de usar uma medicação, você tem o livre-arbítrio de continuar usando, faça o que você quiser. Mas eu faço as indicações que eu entendo através da energia que eu sinto dessa pessoa. Então, através dessa energia, através daquilo que ela coloca para mim, eu digo, olha, faça esse tipo de tratamento. E aí, depois que a pessoa passou comigo o primeiro dia, falou, meu Deus, eu senti tão bem, foi tão bom, foi como tirar com a mão. Eu já ouvi esse termo algumas vezes. E eu fico assim muito feliz quando eu escuto isso. Acho que tudo que um terapeuta quer é entender que aquele caminho deu certo para aquela pessoa, né? Nossa, você tirou com a mão. Só que eu voltei no psiquiatra, ela disse para mim o seguinte, que é melhor eu parar de fazer acupuntura para ver se o remédio faz efeito. E eu falei, não, fica à vontade, mas veja bem, às vezes você precisa dos dois juntos. Porque é uma associação que vai te trazer um benefício. Se você já teve um benefício, eu vou tirar por quê? Então, tirou-se a acupuntura porque ele escolheu retirar, essa pessoa escolheu retirar. E o que acontece? Sentiu-se mal, continuou se sentindo mal. Porque havia uma associação interessante ali, né?
Então, às vezes, você precisa entender a associação. Então, esse naturopata me fez entender que, às vezes, você tem 4 ervas distintas que são utilizadas para a mesma coisa. Para mim faz efeito só com 3, para você faz efeito com 2. Como é que eu vou saber? Erro acerto, utilizando. Utilizei 4 ervas e você não funcionou, o que eu posso fazer? Outra forma é ler através da radiestesia qual é a erva que o seu corpo melhor entende. Então também dá para você ver pela radiestesia isso? Olha que legal. Dá. Eu vou te falar de uma experiência pessoal minha. Né? Eu uso fitoterápicos. Eu geralmente me cuido com fitoterápicos. Eu vou usar medicação alopata quando eu entender que preciso de uma medicação alopata. Eu não tenho problemas em usar uma dipirona, um antiácido, uma vitamina, muito pelo contrário. Eu acho que elas têm o seu lugar. Né? E aí eu usei um fitoterápico que estava indicado para a minha questão naquele momento. Comecei a usar esse fitoterápico. Eu já vinha sentindo, mulher usa muitos cremes, né? Às vezes a gente precisa entender que a vida não é feita de creme. Eu usava um determinado creme para minha pele, tive que trocar e comecei a ter uma coceira. Aqui ficou irritado no colo, começou a ter uma coceirinha. E eu associei imediatamente a esse creme. Parei de usar, achei um outro, parou, tudo bem. Mas aí eu comecei a usar um fitoterápico. De repente começou a coceira de novo. Começou a coçar. E aí já não era mais o colo, era o pescoço, foi aqui até o implante do cabelo. Teve um dia que eu acordei e eu tinha os braços começando a mesma coisa. Nossa, mãe. Coçando. E eu não estava entendendo porque eu não uso esse creme nos braços, eu só uso no rosto. Eu falei assim, já não é mais o creme. Alguma coisa desencadeou isso. E aí eu fui pegar, eu tenho 2 fitoterápicos que eu costumo usar pela manhã, então eu fui pegar o fitoterápico. Quando eu peguei um determinado fito, eu peguei no vidro. Eu segurei no vidro e comecei a enjoar. Nossa! Comecei a enjoar. Eu soltei e o enjoo diminuiu. Aí eu parei para prestar atenção. É isso que eu falo toda vez que eu converso sobre autoconhecimento. O seu corpo diz para você o que você tem que fazer. O seu corpo fala com você todo dia, o dia inteiro. E é a única pessoa que você não escuta é você mesmo. Um exemplo bacana disso daí é a bioenergética, né? Pela bioenergética você consegue, o corpo te fala o tempo todo, inclusive quanto tempo demora para curar, que tipo de erva. Você tem que abandonar, você tem que manter e tudo mais, né? E foi assim que me aconteceu. No sentir o vidro, no sentir aquela erva, eu senti enjoo imediatamente, eu decidi soltar, peguei nela de novo, senti enjoo de novo. O que eu decidi aquele dia? Eu tô sentindo, olha bem, eu tô sentindo enjoo só de tocar nesse vidro. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar não. Vou tomar hoje não. Eu vou tomar só o outro. E eu fiz isso nesse dia. Não senti enjoo e à noite tudo tinha diminuído. Nossa. A coceira toda tinha diminuído. Aí, o ser humano é um bicho interessante. Eu pensei assim, foi coincidência, né? Você tornou a fazer o teste. Eu vou tomar de novo. Coçou de novo. Então, eu parei de usar o fitoterápico, que era um fitoterápico indicado para o meu caso. É extremamente seguro, confiável. Mas alguma propriedade que ele tinha não batia muito bem com você, né? Talvez a erva fosse boa, mas o processamento da erva não fosse. Também então, pode ser. Às vezes as pessoas não entendem que na hora que você faz um comprimido, às vezes eu procuro orientar a erva pura ao invés de comprimido por causa disso. Porque você usa um talco ou alguma coisa para processar essa erva e aí você faz alergia àquele talco, àquela forma de processar e acha que é a erva que não funciona para você. É o modo de processo dele, né? É o modo de processo. E tudo tem a ver com o macro e o micro? Sim, tem. Tem. Então, a partir do momento em que você toca alguma coisa e sente que essa alguma coisa te fez mal, você precisa estar conectado com esse microcosmos aqui. E você sente o macro que está do lado de fora de você. Sentiu? Preste atenção no que seu corpo está dizendo, porque o seu corpo fala assim o tempo todo.
Ele vai vibrar para você. Da mesma forma que eu não estou tocando, é apenas a camada de elétron que toca aqui. Né? Lembra disso? Eu sinto através da camada de elétron o que essa estrutura tem para dar para mim de volta. Então eu preciso aproveitar isso, porque isso é uma leitura do microcosmos com o macrocosmos. Legal. Bom, pessoal, a gente vai dar mais uma pequena pausa aqui para a gente voltar daqui a pouquinho com esse tema. E uma analogia legal para a gente poder fazer sobre, como a gente estava conversando, né, sobre o modo destrutivo do homem, na célula, na parte do macrocosmos no próprio planeta, e que relação pode ter isso com relação aos próprios astros do céu, né? Sim. Que também tem eles se chocando, se destruindo lá em cima. Sim, né? Tem uma coisa muito louca aí para a gente poder fazer essa analogia. Convido vocês a ficarem com a gente, que a gente volta já já. Bom, amigos, de volta então aqui com o programa Tocando Oculto, com a nossa querida Sueli Souza, trazendo então uma correspondência muito interessante sobre o macrocosmos e o microcosmos, e o que está no meio de tudo isso, que somos nós também aqui, né? E tentar entender isso daí, a gente imagina que o macro seja lá o céu, os planetas, né? O universo lá fora, o micro, as nossas células, e o que está no meio somos nós, que é um princípio da correspondência também ao mesmo tempo, né? Mas tudo é macro, tudo é micro, depende do ponto de vista que se tem, né? Com certeza. Então, se você vai fazer... É longe onde você mora, depende do ponto de partida. Pois é. Então, eu posso morar aqui do lado, para mim é perto, né? Aqui é perto. É. Mas para uma pessoa que está do outro lado de São Paulo, aqui é super longe. Então, no corpo e no universo é a mesma coisa. Então, o macro e o micro não se limitam a só o dentro da célula e o universo em si. Então, por exemplo, existem correspondências no universo que estão relacionadas à matemática, a formato. Se você pegar um caramujo, aquela lesminha de jardim, né? Uhum. Aquela conchinha, você cortar, ela tem um desenho específico. E se você pegar eu esqueci agora qual é o cálculo matemático, mas eu vou te mostrar essa imagem. Não é o seu Fibonacci? Fibonacci? Fibonacci. A frequência de Fibonacci. Esquece daí, né? Essa frequência aí. de Fibonacci. Exatamente essa frequência está desenhada num caramujo. Um caramujo, Ela está desenhada ali. Você pega a planta aloe vera, ela tem a mesma frequência. É uma frequência matemática. O símbolo árvore da vida é uma frequência matemática dentro da árvore que tem na Cabala. Então você pega o homem, o desenho do homem, na verdade é um desenho da Cabala, e dali sai a árvore da vida. A flor da vida, perdão. A flor da vida é um símbolo radiestésico, a flor da vida. A flor da vida, ela tem uma radiação tão interessante que você pode pegar uma pedra comum, colocar em cima desse símbolo de um determinado tempo. A pedra energiza com esse formato desse gráfico, e você pega essa pedra e coloca no seu jardim. Você vai perceber como as plantas ficam após você colocar essa pedra lá. Nossa! Porque essa pedra, como tudo no mundo tem uma frequência energética, adquire energia de outras formas e transmite energia. Então, de alguma forma, tudo está vivo e conectado. Está tudo nas suas devidas frequências, né? Sim. Então, o macro e o micro estão mediados através do seu ponto de vista. Então, vamos lá. Eu posso falar do meu jardim. Dentro do jardim já tem um ecossistema incrível ali dentro acontecendo. Já é um universo ali dentro acontecendo. A gente começou a falar sobre sobre os terroristas, sobre a parte da autodestruição que o ser humano tem dentro da sociedade. E aí você fez uma analogia você fez uma lembrança que você tinha com um dos seus pacientes esquizofrênicos. Essa relação você já acabou ou você quer completar? Não, a gente pode continuar, inclusive, né? Porque essa história toda é interessante, você vê como é que as células elas se autocolidem, né? Como é que elas brigam entre si, por que existem as células cancerígenas no meio do contexto? Bom, então, a gente voltando para esse tema, né? A gente não fugiu dele, porque é tão rico. A informação é tão grande, né? E é difícil você não trazer à tona determinados assuntos, porque elas realmente têm a ver. Então, quando a gente estava falando sobre as pessoas que são
autodestrutivas ou trazem destruição, né, ela está fazendo aquilo que ela escolheu fazer e o livre-arbítrio que ela tem. Esse é o livre-arbítrio. Eu posso escolher, né? Eu combinei com você, isso para os que nós estamos falando aqui, por exemplo, de encarnações, possibilidades de encarnações, então eu fiz uma escolha de encarnação, digamos assim. Então nessa encarnação eu escolhi matar você. A gente combinou de alguma forma, você escolheu a experiência de ser morto, e eu, por amor, isso é que é difícil de entender, escolho oferecer para você a experiência que você pediu. Então, quando você é assassinado, claro, né? Isso ninguém sabe. A gente não sabe disso hoje, né? Aqui encarnado você não tem essa consciência. É uma forma muito diferente até de você abordar o tema, né? Porque as pessoas associam sempre o matador, o assassino, como um grande mal da sociedade, né? Eu tenho uma visão muito diferente disso, e que eu vou encontrar pares para esse pensamento a partir do seguinte: karma não é, na realidade, eu fiz errado, preciso pagar. Karma, na realidade, é uma possibilidade de transmutação. Isso é karma. Então, eu nasci, eu fiz uma escolha de experiência. É diferente de dizer, eu escolhi casar com você. Não, você fez uma escolha de experiência. Quais escolhas você faz? Você faz escolha de família, você faz escolhas de amigos, você faz escolhas de terapias ou não. Eu fiz uma escolha de ser terapeuta, por exemplo, e fiz mesmo. Pois é, e uma ótima, por sinal, Tô cumprindo, tô feliz de cumprir. E é uma grande curiosa, estudiosa, inclusive, acima de tudo, né, senhora? Sim, e o que é mais interessante é a capacidade que o ser humano tem, eu tenho, você tem, né, de sempre crescer em cima daquilo que lhe é ofertado, que lhe é oferecido como experiência. Então, a partir do momento eu fiz uma escolha de experiência, eu escolhi morrer. Eu escolhi uma forma de morrer, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Então, eu escolhi morrer assassinada. É uma escolha difícil de ser feita e tem um motivo, não vou entrar nesse mérito. Só quero trazer à tona uma forma de pensar, tá, gente? Isso é muito legal. Isso é uma forma de pensar. Então, na hora que eu escolho ser assassinada, alguém precisa escolher me assassinar. Concorda? E tá aí aquela questão de dual. Isso é um mundo dual. Existe o bom e existe o mal, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos voltar aí. Eu tô com a experiência de ser assassinada, você, por amor, vai oferecer a experiência que eu solicitei. E eu pago um karma por isso também. Aí sim. Mas na hora que você entra em contato comigo, então naquele momento em que você decidiu me assaltar, o seu livre-arbítrio que está aí, você pode escolher cumprir aquilo que você disse que ia cumprir para mim ou não. Eu queria a experiência. Essa experiência pode ser necessária ou não. Você tem o livre-arbítrio de dizer não na hora H. Essa experiência tanto faz da morte como qualquer outro tipo de violência. Qualquer outro tipo. Uma violência... Não só violência, tá? O amor, por exemplo. O amor também. O amor também. Então eu faço uma escolha de uma mãe, uma determinada mãe. O que essa mulher vai dar para mim? Que tipo de relação eu vou ter com essa mãe? Por que eu escolho nascer num lar onde a mãe me surrou, onde o meu pai me abusou? Qual é a escolha? É a escolha da experiência. Para quê? Para eu sofrer apenas porque eu estou devendo? Não, porque eu preciso transmutar essa energia aí. Talvez esse seja o seu combustível necessário para você conseguir ir além do que você iria se você não tivesse essa experiência. A transmutação. O ir além é a transmutação. Então eu não sou quem... Eu não seria quem eu sou se não fosse as experiências que a minha mãe me proporcionou. Então a minha mãe, por ter sido uma pessoa rígida, me fez ter uma conduta. Eu poderia ter escolhido, o meu livre-arbítrio poderia ter me transformado numa adolescente completamente chateada, enlouquecida, eu escolhesse fazer um outro tipo de coisa. Eu escolhesse a depressão ao invés de escolher a superação. Entendi. Entendeu? Tá. Então, quando a gente vai falando nas pessoas que escolhem ser terroristas, escolhem a autodestruição, escolhem destruir o próximo, ele está dentro de um livre-arbítrio. Ele tem escolha. Ele poderia não fazer isso. Né? Dentro do corpo eu tenho essa escolha também?
Talvez. Por exemplo, eu tenho células que nasceram e elas vão se diferenciar, certo? E vão produzir um determinado tecido. Eu vou falar já de gente adulta, vou falar de cicatrização. Então, a minha pele ela tem uma capacidade de cicatrizar, que é uma das maiores capacidades que o corpo tem, a cicatrização da pele, tá? Então, você corta, vai sangrar, vai trazer para cá, esse sangue vindo para cá, ele vai trazer células inflamatórias, vai trazer plaquetas, vai trazer fibrogênio, etc. Vai formar uma rede, essa rede vai estagnar a saída de sangue, lembra que é assim que funciona? Sangrou, daqui a pouco o sangue para. Por que o sangue para? Pois é. O sangue para por quê? Dentro dele existem outras microestruturas, proteínas, fibrinogênio, por exemplo, fibrina, que vai formar fibrina, forma uma rede. Vai formando rede, vai batendo hemácia, leucócito, plaqueta, hemácia, leucócito, plaqueta, faz um blocão. Aí tampa o buraco, literalmente falando, tampona. Quando ele tampona, ele traz aí células inflamatórias. Ué, mas tem que inflamar? Tem que inflamar para cicatrizar. Então, tudo aquilo que causa uma injúria, que corta, bate, machuca, vai inflamar. A inflamação é o primeiro passo para a cicatrização. O processo de cura. É um processo de cura. Então, você vê como é que interessante essa analogia, né? Porque a gente precisa dos problemas para a superação, né? Que é exatamente o corte, talvez seja o problema. Sim. Se a gente fosse fazer essa analogia, né? E aí a condição mental que você tem em utilizar o seu emocional para benefício próprio em restauração do processo, né? Que é a diferença. Aí vem a transmutação, né? Então. Porque dentro da sua capacidade física, você vai ter um processo de cicatrização X, eu vou ter um processo Y. Sim. Dentro da minha capacidade. Então, aí o diabético vai ter uma demora para cicatrizar, porque ele tem uma quantidade de glicose aí circulante maior que a minha, ele vai ter algumas outras coisas, além da crença dele, não, eu corto, é ruim de cicatrizar. Além disso, prejudica ainda mais, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando um pouco sobre frio e calor, né? Eu estava contando pro Fred que a minha grande dificuldade é o frio. É o oposto de mim, que eu adoro o frio. Exatamente. E aí, por que o Fred adora o frio e eu simplesmente não consigo conviver com ele? Porque a nossa condição orgânica, né? E energética também, né? Energética. O Fred, digamos assim, tem um fogo interior tão grande que se ele entra em contato com um local tão quente quanto o seu interior, ele sofre com isso. Ele vai produzir um calor tão grande que vai adoecê-lo. Ao contrário, eu tenho um frio tão grande interior, não porque eu seja uma pessoa fria. Não, é diferente. Não é mesmo, Muito pelo contrário. Mas eu tenho uma condição energética que na medicina chinesa se diz deficiência de Yin, né? É tão baixo que quando eu entro em contato com um lugar frio, junta frio com frio e eu sofro, o corpo sofre. Então eu vou ter muitos tremores, eu vou ter muitas dores no corpo e daí vai, né? Então eu convivo bem no sol? Maravilhosamente bem. Então, por exemplo, eu provavelmente, e tenho mesmo, né? Não é provável, eu tenho mesmo, uma queda de vitamina D. Eu estou há alguns anos aqui em São Paulo, a minha vitamina D deu uma declinada absurda. E você tem que buscar nos seus fitoterápicos? Eu tenho que buscar. Eu hoje tenho que suplementar a vitamina D, mesmo. Não dá mais para ficar sem. Porque o tempo que você fica num lugar coberto, pouca exposição solar, mesmo que eu me exponha quando tem sol, e esses dias tem feito, eu tô feliz. Um sol bem gostoso. Tem feito um sol bem gostoso, que aliás é um sol mais gostoso do que aquele de verão, né? Eu adoro também, porque é um tempo agradável, né? Tá bem agradável. Apesar dessa exposição, ela não me é mais suficiente para repor. Também isso. Então existe isso? Sim, existe. Existe a condição alimentar que vai repondo, mas às vezes seu corpo não dá mais conta, você vai precisando fazer suplementação. Então, a gente já está, olha só para onde já está indo de novo para outro caminho. Então, vamos lá. Quando a gente tem células no nosso corpo que nasceram para se reproduzir e para fazer outras células, você vai tendo essa subida, né? Então, vamos falar aí. A gente é criança, vai sendo adolescente e sua produção celular, ela é constante. Você produz muito mais
do que você degrada. Por quê? Pelo óbvio, você nasce pequenininho e olha o tamanho que nós chegamos hoje. Então, para você chegar no tamanho que você tem hoje, com todas as características físicas que um adulto tem, você teve que ter um crescente celular. Então, você teve que produzir mais do que morrer. Numa dessa de produzir, algum momento da sua vida, você pode produzir alguma célula que ela não deveria continuar produzindo. Então, existe um processo chamado apoptose, morte celular programada. O que é isso? O seu corpo entende que ela não pode se reproduzir. Então, programa que essa célula morra. Ela comete suicídio celular. Ela não vai ser assassinada. Ela vai morrer. Ela vai entrar num processo de suicídio, ela vai morrer. Mas nesse caminho, esse é um caminho inteligente para a própria saúde do corpo, no caso, né? Porque não dá pra gente fazer uma analogia do ser humano, do autodestrutivo ou do destruidor com relação a esse tipo de célula? Calma que a gente chega lá. Porque aí se a gente pegar, né, o processo de apoptose, ele existe e vai existindo ao longo da sua vida, vai te trazendo benefícios para a manutenção de um tecido saudável. Existe um momento em que essa apoptose pode não acontecer? Existe. Se não acontecer, você pode produzir, através desse crescimento dessa célula, um tumor. Né? Quanto a uma célula que pode ser destrutiva para você, eu vou falar dos processos autoimunes. Por exemplo, um processo autoimune como a asma, por exemplo. Então, eu entro em contato com pólen, poeira, perfume, algo que desperte em mim uma reação exacerbada do meu sistema imunológico. Isso é alergia. Então, é um processo de alergia exacerbado. Eu vou entrar numa produção de leucotrienos e outras substâncias para tentar jogar fora aquilo que me injuriou, mas eu produzo tanto que eu vou começando a produzir secreção brônquica, eu não vou conseguir respirar, daqui a pouco eu estou em crise e preciso de bombinha para no hospital. Isso é um processo autodestrutivo do corpo. Eu produzo muito, a gente até já falou isso, eu produzo muito e me destruo com ele. Um outro processo autodestrutivo, o da própria cartilagem. Sim, é verdade. Da própria cartilagem. Vai entrando tanta célula inflamatória nesse local onde não há circulação sanguínea, estou falando da cartilagem, e ela vai sendo consumida pelo seu próprio corpo. E aí o que você faz? Aí vem aquela... E aí eu de novo volto à questão da crença, né? No meu mundo eu acredito em regeneração. Se eu acredito em regeneração, eu tenho um processo de adoecimento, mas eu posso me regenerar dele. Então, o que eu vou fazer para me regenerar? Eu vou ter contato, eu vou conhecer, eu vou estudar, eu vou me alimentar até que regenere. E eu realmente sou assim. Ô, Sueli, está me dando um insight aqui agora com relação à nossa conversa, com respeito ao buraco negro que eu te perguntei. Né, por exemplo, se a gente se a gente para de alimentar totalmente o corpo, o nosso corpo vai comendo as gorduras que estão lá. Até o momento de você não ter mais nada a ser consumido e você morre por ali, morre seco, né? Então esturricado. É como se fosse aquela coisa, porque a energia toda que está ao redor é sugada para o buraco negro até não ter mais nada naquele todo, né? E tudo está lá dentro. Quer dizer, será que dá para fazer uma analogia nesse sentido, da gente ter um sistema que ele absorve, por exemplo, se manter vivo, ele absorve tudo ao máximo? E é exatamente assim. Eu não sou astrofísica para falar com propriedade sobre o buraco negro. Eu imagino o buraco negro, do pouco que eu li sobre o buraco negro, um local onde o nada existiria e o tudo ao mesmo tempo, porque ele é capaz de sugar o que está ao seu redor. Na verdade, o vácuo contém, que dizem que o vácuo é nada, né? Mas na verdade é o todo. E o todo é o nada. Tá dentro das leis herméticas. Tá, também, né? Exatamente, né? Tá dentro das leis herméticas. Coisa meio louca, também. mas tá tudo dentro, Tá tudo aí. Se eu pensar no corpo, em como o corpo reage na ausência de nutrição, dieta cetogênica.
Você uma vez me perguntou sobre dieta cetogênica, eu fui estudar essa dieta cetogênica e hoje sou praticante da dieta cetogênica. Ah, é? Que legal, eu não sabia, que legal mesmo. Estou contando em primeiro amor. Sou praticante da dieta cetogênica e eu tenho tido ótimos resultados com a dieta cetogênica. Depois a gente vai fazer um programa só sobre isso, para vocês conhecerem um pouco melhor também. É muito interessante e faz exatamente isso aí. Então vamos lá. O que a gente aprendeu, né? Então existem teorias nutricionais, uma das teorias é que a base da sua pirâmide é carboidrato, então você deve comer muito carboidrato como base. E aí você aprende, cultura, você cultua e você passa isso. Há anos nós temos essa crença, voltamos à crença ou cultura, de que a base da pirâmide é carboidrato, você precisa de glicose para começar o dia. Então eu fui estudar sobre isso e talvez não seja bem assim. Então, nessa forma de pensar a nutrição, eu retiro o carboidrato, retiro o açúcar. Que eu já vinha trabalhando com isso há algum tempo, que estava relacionado à alimentação consciente, que um dos programas que a gente já fez. Se meu corpo diz que não tá bom, como eu já falei para vocês aqui, eu toquei num frasco de fitoterápico e eu senti enjoo na mesma hora, por que eu vou insistir? Pois é. Meu corpo já disse pra mim, poxa, eu tô sentindo enjoo só de tocar no frasco. Eu vou experimentar ficar sem. E foi positivo? Então você imagina, eu começo a comer muito açúcar e tudo que você come tem muito açúcar, de cana. Há algum tempo eu já venho falando, gente, tira o açúcar de cana. Tira o açúcar de cana. Tira a soja, transgênico. Soja transgênica. A gente não tem ainda uma pesquisa grande e séria, porque a gente também precisa dessa linguagem, né? A gente precisa do cara de jaleco branco dizendo pra gente o que fazer, que é uma outra coisa que eu questiono às vezes, né? Mas enfim, tira o açúcar de cana, tira a soja porque é transgênica, tira milho que já está transgênico, tira o óleo de soja. Eu não uso mais óleo vegetal há muitos anos, eu já não usava óleo vegetal. Antes de que começassem a conversar sobre óleo de coco, né, eu já tinha começado a retirar os óleos vegetais, porque eu já sabia que não ia dar certo isso. Minha avó usava banha de porco, viveu sei lá quantos anos, a minha mãe cozinhando com os óleos vegetais, minha mãe também, exatamente. Morreu com 60 anos de infarto. Então você começa a perceber, se você começa a ler o corpo, começa a ler a vida, você tem respostas rápidas. Então, eu retirei totalmente o açúcar, totalmente. Beber café sem açúcar para mim foi um grande desafio. Nossa, e é para todos. Porque o café é amargo pra caramba, né? Para quem tá acostumado com docinho, né? Comer um docinho depois do almoço, aquele pudinzinho, aquele bolo cheio de confeito. É que vicia todo mundo, né? Porque você falou tudo. Por que a gente come? Porque açúcar produz uma substância chamada dopamina. Dopamina, ela é liberada aqui, ó, células nervosas liberam dopamina para você. Quando você come açúcar, você libera dopamina também. O que o cérebro faz? Eu não preciso produzir, ele come. Então o cérebro para de produzir dopamina. E aí o que você tem? Uma depressão induzida por açúcar de cana. A depressão induzida por açúcar de cana. E tem gente que não acredita nisso. Para de comer açúcar, você para de ter depressão. Olha aí, uma boa dica então para quem estiver aí com depressão, que pode ser de repente um ser grande induzida, resultado, né? Pode ser induzida. E todas as depressões vão ser curadas só parando de comer açúcar? Não, gente. Claro. Mas uma parte legal. É um fato que o corpo para de produzir quando você dá demais para ele. Eu dou muito açúcar pro meu corpo. Por que meu corpo vai produzir dopamina se o açúcar produz? Não tem lógica, entende? Então, a partir daí, eu fui tirando. E o que acontece? O corpo vai usando o que você tem em excesso. Lembra que eu falei que o fígado armazena aquela glicose que você não comeu? Exatamente. Daí, ele vai começar a retirar a energia que você precisava, que achava que o carboidrato ia te dar, você retira do seu próprio corpo. Aí eu descobri que não existe carboidrato essencial. Não tem? Não existe carboidrato essencial, porque quando você precisa, o seu corpo produz. Então esse é um grande erro de todo mundo falar sobre isso, né? Não vou dizer que é erro, né?
Porque eu vou dizer que é uma necessário o forma de carboidrato. pensar. Então, porque é necessário o carboidrato para gerar energia. Exatamente. Assim que eles falam, né? Então, mas se você inclusive já eu mesma acreditei nisso. Então é aquilo que eu estou voltando a falar sobre o que o mundo é mental e que tudo a ver com aquilo que você acredita. Sim, tudo a ver com aquilo que eu acredito. Dentro daquilo que eu acreditava alguns anos atrás, eu vou comer carboidrato, que é a base da minha pirâmide. Isso é uma teoria nutricional. Eu não estou falando contra nenhuma delas aqui. É uma teoria nutricional em que você tem a base da pirâmide de muito carboidrato. Você usa carboidrato porque você precisa de start, energia, certo? E aí você usa para dar continuidade durante o dia. Só que, na verdade, as vitaminas são essenciais. Por quê? O que é um alimento essencial? Essencial é aquilo que você precisa, mas não produz. Vitamina você precisa, mas não produz. Quem dá a vitamina para você? Aquilo que você come. Então, a partir daquilo que você come... Então, lembra que eu falei da célula tricotando, ribossoma tricotando proteína? Ele pega aquilo que você come, transforma na proteína que você precisa, o ribossoma tricota, essa proteína vai lá para a parte do corpo que precisa ser produzido e manda produzir. É assim. Preciso de carboidrato? Não, meu corpo produz, através de outras coisas que eu como. Entende? Então, carboidrato não é essencial. Eu perdi o medo de ficar sem carboidrato. E aí o meu primeiro desafio, minha primeira semana de dieta cetogênica foi um tremendo desafio. Eu percebi que eu era adicta de açúcar. Eu tive 3 dias de abstinência. Quem já usou droga, quem já usou álcool, quem tem dificuldade para largar o cigarro vai entender o que eu quero dizer. Você tem dificuldade de deixar de pensar naquela substância. Aquela substância começa a fazer parte do seu corpo de tal forma que você necessita dela. Então você fica irritado, você tem tremores, você tem enjoo. Assim, Eu tive 3 dias de tremor, de enjoo, de irritação, mas eu fiz a melhor coisa. Eu escolhi começar numa sexta-feira. E não sair de casa. Então você ficou o fim de semana ali. Eu fiquei o fim de semana passando mal em casa. Não vou comer açúcar, não vou comer açúcar. Eu eu sonhei comendo chocolate, gente. Putz, eu não como chocolate há muito tempo. Eu não tenho vontade de comer chocolate. Nossa, que louco, hein? E eu tive até sonhos. Isso aí é uma receita interessante, porque o que tem... Eu mesmo sou chocolatra, né? Eu adoro. Eu só gosto do meio amargo, né? Menos mal. Eu acho que ele é mais gostoso pra mim. Sim. Mas essa questão toda do açúcar eu já vi falar, é tão viciante quanto cocaína, quanto uma droga qualquer, ou mais. Né? Ou mais, Ou né? mais. Porque as pessoas... Acabou de almoçar, não, vou comer um docinho agora. Comer um docinho. É batata, assim, é uma coisa... E é interessante que quando eu comecei a dieta cetogênica, a primeira grande dificuldade, acho que quase todo mundo tem, o que eu vou comer no café da manhã. Mas a gente vai começar esse papo da dieta cetogênica. Não, depois, Só quero falar uma coisa da comida. Né? Você começa a perceber que tudo que você come vai produzir a sensação que você quer. É aí que eu quero chegar. Então, tudo que você procura, tudo que você deseja, tudo que você pensa, e você vai para o supermercado, inconscientemente você faz a escolha de um alimento que dá a sensação de conforto e de prazer que você quer. Isso é verdade. Esse é o detalhe. Tá? Então, não vamos entrar na dieta cetogênica, mas voltando para o macro e micro. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho também, porque a gente vai deixar agora vocês tomarem uma aguinha e a gente já está de volta já com a Sueli Souza. Até já. Bom, amigos, de volta então com o nosso programa Tocando Oculto. Eu aqui, Fred João, trazendo a minha querida Sueli Souza. Hoje conversando sobre uma relação interessante do macrocosmos e do microcosmos. E na verdade fazendo um apanhado com muita coisa além da saúde, com alimentação e tudo mais, né? A gente vai finalizar então essa questão com ela sobre... ela estava falando sobre dieta cetogênica e o porquê que ela entrou nesse assunto. Sim. Agora a gente vai concluir com ela então. A gente estava falando nesse assunto por conta do buraco negro, lembra que você perguntou? Sim. E como o corpo daria conta, né, teoricamente se autoconsumindo. Então, quando eu entrei na dieta cetogênica para dar um exemplo de como a gente não precisava de carboidrato, porque o corpo produziria a partir daquilo que ele próprio come. E quando você deixa de se alimentar,
seria o que a gente chama aí um buraco negro aí no corpo, que ele vai consumindo primeiro as fontes de reserva de glicogênio, depois vem as reservas de gordura, vem os músculos, né? Então existe um período da desnutrição em que a pessoa fica pele e osso, né? E é um momento em que ele tem uma produção de corpos cetônicos muito avançada e a condição que pode levá-lo a morrer, né? É o se autoconsumir. Então o corpo ele pode sim ser uma representação do buraco negro, dependendo de que estado ele se encontrar ou de que momento nutricional ele se encontrar. Era essa correlação. Bom, então vamos fazer um apanhado geral aqui do que a gente conversou, só para a gente fazer uma reflexão rapidamente. Sim. Bom, então o que a gente podia dizer a respeito dos rios? Os rios você pode lembrar da circulação sanguínea, né? A circulação sanguínea e circulação linfática, com as suas nascentes, afluentes e desembocaduras. Então você vai ter desde capilares, que são uns vasos bem fininhos, né? Até chegarem aos grandes vasos, como veia cava, como artéria aorta, que são de grosso calibre e levam uma grande quantidade de sangue, né? E lembrando que é exatamente por esse perímetro que existe a vida, né? Porque o lugar que não tem sangue não tem vida, não é? Teoricamente não tem vida. Então, por exemplo, como a gente falou um pouquinho do osso e da cartilagem, a cartilagem ela tem uma recuperação demorada ou de maneira prejudicada porque ela não tem essa circulação como tem o osso. Tá, agora as erupções, como por exemplo a gente tem no planeta Terra os vulcões, tanto descansando quanto ativos. Então, os vulcões, que são obras da natureza impressionantes e às vezes até inconsistentes, ou como não é inconsistente, a palavra eu perdi, ele explode de repente, você não sabe quando. Né? É instáveis. Instável, obrigada, são instáveis. Eu vou falar de erupções cutâneas, por exemplo. Então a gente tem problemas às vezes na pele e vão parecer exatamente erupções. A acne é uma erupção. Uma outra que eu posso lembrar agora é o alimento caindo no estômago, o ácido clorídrico, dentro do ácido clorídrico. Então você imagina, cai aquele alimento e vem aquela erupção de ácido clorídrico para todo lado. Pois é. E aí a gente pode ir seguindo com o lado frutífero e alimentar dentro do planeta. O que a gente pode colocar dentro da... Olha, se a gente pensar numa árvore, se você pensar no desenho de uma árvore, você pode pensar no pulmão, por exemplo. Né? Porque, inclusive, a gente usa o termo árvore brônquica. Um cacho de uva, os alvéolos pulmonares. Então, vamos lá. O caule e os galhos se expandem e por aí, no final do galho, aqueles cachinhos. E isso é bem o pulmão, né? No final de cada via, o cacho é que tem os alvéolos pulmonares, que parecem uvinhas, e nessas uvinhas que se faz a troca gasosa. E o pulmão é igual à planta, né? Só faz o contrário. Faz a função outra. E traz oxigênio. Me veio outra ideia aqui, Sueli, a respeito da menstruação feminina e o ciclo lunar, por exemplo. Tem alguma ligação? A gente pode fazer alguma analogia nisso aí, não? A mulher é uma lua, né? Total, né? Totalmente lua. E tem um período, inclusive, né, da menstruação que tem... Então, assim, período menstrual na mulher é um ciclo. E não dá para falar isso muito curto. O ciclo menstrual, ele na verdade, ele não é contado por meses. Esse mês eu não menstruei. Você precisa aprender a contar a partir do primeiro dia que você menstrua até o primeiro dia da próxima. Então, nesse cálculo, algumas mulheres menstruam a cada 26 dias, a cada 28 dias, a cada 30 ou 32 dias. Cada mulher é um ciclo. E o ciclo é ininterrupto, como a lua, não se interrompe. A lua é uma só, mas você vê com determinada apresentação no céu a partir da rotação que a Terra faz e a sombra que a Terra projeta nela, porque o Sol está aqui atrás. É por isso que você vê a lua crescente, minguante, cheia ou nova. A lua está relacionada aos humores também, está relacionado a crescimento ou hibernação. Então, por exemplo,
Tem períodos do ano em que você deve cortar, períodos da lua que você deve cortar a planta para que brote, períodos que você deve cortar para que ela seque. Então, se você precisa de uma determinada planta, bambu, por exemplo, você precisa cortar numa determinada lua em que a seiva dela tiver descido toda pelo caule, porque se você cortar na lua em que a seiva está toda no caule, ela apodrece. Então tem que saber, tem que ter essa ideia, essa tem ciência aí. Tem que ter essa ciência. A mulher não é diferente, tem que ter uma certa ciência para entender o ciclo da mulher. E essa coisa dela ficar mais irritada ou menos irritada, depende do ciclo dela. Tem alguma coisa a ver com essa lua cheia, lua minguante, mais intensa, mexe mais com as marés, com os líquidos internos, quer dizer, a correspondência é muito intensa, né? Eu acredito que tem assim relação. Quando você fala entre as marés, eu vou entender a mulher como um ciclo de maré, e ela tem muito disso. A gente tem muitos líquidos internos para serem mobilizados, tanto que a gente sangra, né? E depois volta a produzir. Então o útero ele se enche, se esvazia, ele precisa disso, porque é a partir daí que ele vai nutrir o feto, né? Se ela for fecundada. Então eu entendo sim que a gente tem essa influência lunar até nesse sentido, em que quando os líquidos internos estão aflorados e a gente está mais cheia, há uma possibilidade de humores diferentes. Então não vou dizer que ela vai estar irritada sempre que a maré estiver cheia. Mas eu acredito na irritação quando a maré esvazia. A irritação está mais relacionada à maré esvaziando. E se eu for levar em consideração o ciclo com relação à medicina chinesa, aí já é um outro movimento. É o movimento do elemento madeira, e dependendo do equilíbrio dessa mulher com relação ao elemento madeira, ela vai ter mais irritabilidade, ela vai ter cólica, ela vai ter enxaqueca. Isso está relacionado ao elemento madeira. Que falta ou está em excesso? Depende do ciclo dela. Aí cada ser um universo, como a gente estava falando. Certo, legal. Bom, acho que a gente deve ter ainda muito mais para a gente poder fazer essa analogia, mas a gente pode dar uma pincelada nos principais pontos, né? Sim. Que acho que é o que importam aí para a gente poder fazer essa comparação com a gente. Então, quer dizer, a nossa casa Sim. E a outra casa enorme, gigantesca, tudo uma grande casa que tem a ver com o nosso movimento, né? Bom, pessoal, então eu vou trazer a Sueli aqui com a gente no próximo programa, falando sobre outros temas aí referentes à saúde também, à alimentação, que eu acho interessante e pertinente para os dias de hoje, né? Sim. Mas por enquanto, então, hoje a gente ficou aqui com o programa ligado a essa analogia do microcosmos e do macrocosmos. Sim. E convido então o nosso amigo. Você quer deixar o seu contato, então, para eles fazerem contato contigo, fazer essa ponte? Sim. Como é que eles te acham? Vocês podem me achar através do WhatsApp, por exemplo, que hoje é o mais fácil de todos, né? É o caminho? É o caminho. DDD é 11 988155658. Eu atendo todos os sábados e é limitada a quantidade de pessoas, então precisa agendar, e esse é o número. Eu atendo no consultório na Faria Lima, então é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1811, sala 310, aos sábados. Então, dá uma ligadinha, pode ser por WhatsApp, agenda o seu horário e você vai ter uma consulta baseada em tudo aquilo que você precisar. Vai ter todas as orientações que você precisar. Você tem base em um monte de coisas. Você faz Sim. base em medicina chinesa, né, que você falou. Sim. Você tem mais alguns outros estudos que você engloba tudo na questão da medicação para o sujeito? Sim, então, eu tenho fitoterapia, reflexologia, aurículo por duas escolas, que é a chinesa e a francesa. Olha que legal. Acupuntura sistêmica, acupuntura estética, massoterapia, tem mais, radiestesia. Radiestesia, uso praticamente todos esses sistemas e mais alguns, fora os estudos herméticos, né? Que nos apoiam. Estudos complementares aí, né? Estudos complementares, todas essas práticas. Amém. Outra coisa, né? Sim. E geralmente você lê a energia do indivíduo e baseado naquilo que você coloca, é aquilo que é lido e ele é indicado. Então eu costumo dizer que eu faço orientações energéticas, tá bom? Então fiquem à vontade.
Outra forma de me encontrar por e-mail, sueli.mtc@gmail.com ou holística.mtc@gmail.com. Você pode também tirar suas dúvidas por e-mail. Fique à vontade. É isso aí. Bom, amigos, então eu fico muito agradecido por tê-los conosco aqui nesse programa Tocando o Oculto, trazendo esse tema. E vamos abordar com a Sueli outros temas mais ali também, como eu falei, ligados à saúde, à alimentação e ao bem-estar do indivíduo, né? Então eu convido vocês a ficarem com a gente, tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo Tocando o Oculto. Obrigado, Sueli, pela parceria. Valeu. Obrigado, minha querida. Valeu, gente.